Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos na última lição dessa revista, revista 4. É a revista Cristianismo, Doutrina e Fé. Então, é a lição 13. Vamos, então, estudar juntos a lição 13. Essa lição tem o título de Cristo na Igreja, o Cristo na Igreja. Como é que se dá essa relação de Cristo e a Igreja? Portanto, nós vamos iniciar orando. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos orando e de estarmos juntos estudando. Nós queremos te pedir, abre o nosso entendimento para que possamos alcançar a tua revelação nessa questão, Cristo na Igreja. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém. Amém? Então, vamos aqui começar pela página 76. Essa lição tem o objetivo de mostrar o funcionamento de Cristo na igreja. Como é que se dá essa relação? E para isso a gente precisa entender os projetos eternos de Deus, os propósitos de Deus. Então, na nossa lição de hoje, a gente vai se lembrar de qual é o propósito inicial de Deus na sua criação, na sua formação. E o propósito inicial de Deus ao formar o seu povo é que na terra existisse um povo em que todas as nações seriam abençoadas. Então, o Senhor Deus, quando convocou Abraão, lá em Gênesis 12, nós vamos ver que a promessa de Deus para Abraão, no capítulo 12, verso 3, é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Deus tem interesse de que todas as pessoas sejam alcançadas. Todas as pessoas têm essa relação com Deus. Por isso, nós vamos também nos lembrar daquilo que Deus falou a respeito do ministério de Jesus na terra. Você pode conferir comigo lá em Isaías, no capítulo 49, no verso 6. Ele diz assim, falando de Jesus: também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então, ele está dizendo que o Senhor deveria levar a todos até os confins da terra. Então, Deus está interessado em buscar todo o seu povo. Quem é todo o seu povo? Toda a terra. Deus não abre mão de ninguém. Se você observar bem comigo, ali na segunda vez que a lei é explicada em Deuteronômio, essa ideia de todos, sem diferença, sem acepção de pessoas, sempre foi a de Cristo. E aqueles que aceitam Cristo, né, como Senhor e Salvador, eles têm agora uma possibilidade de se relacionar com Deus. E esse propósito era um mistério, porque desde o começo o Senhor estava preparando, mas como isso se daria? E Paulo diz isso nas suas cartas, que isso era um mistério. Nós vamos juntos, então, ler, e você pode me acompanhar na revista, na página 76, logo no começo da lição. Diz: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis a dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja a importância do que está escrito aqui: Cristo em vós, ou seja, Cristo dentro de nós. Então, é assim que vai se dar essa relação, uma relação de unidade, uma relação profunda, penetrante. Essa é a relação da igreja. Mas isso era um mistério, isso não tinha sido em detalhes colocado, mas a ideia já estava posta em todo o Antigo Testamento. Então, ele vai apresentar, o autor da revista,
que a palavra mistério, esse mistério que está sendo dito em Colossenses 26, 28, é a palavra mysterium no grego. No português, mistério tem o sentido de enigma, de segredo, mas no grego o sentido é de algo revelado a todos, ou seja, para todos, alcançável a todos e compreensível a todos. E Paulo se empenhou grandemente em anunciar esse projeto, essa graça para nós. Porém, aqui também em Efésios 1:9, nós vamos ver o texto dizer: e ele, Deus, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, ele estabeleceu em Cristo. Ou seja, todo o propósito, toda a relação possível de interação com Deus é através de Jesus Cristo e nenhum outro. Portanto, isso não era muito claro antes, mas era perceptível, era anunciado. Agora, Cristo encarnado é visível. E Cristo, uma vez não estando mais na terra fisicamente, ele vai deixar o seu espírito movendo toda a estrutura que ele plantou nesta terra, todo o edifício que está bem fundamentado nele. Então, nós vamos ver que o autor vai nos ensinar que, para isso, Paulo, nas suas cartas, ele usa da palavra corpo. Por quê? Porque ele quer mostrar essa vivacidade de Deus em nós. Você se lembra que lá no Areópago e no livro de Atos, ele diz bem claro e audivelmente para os atenienses que Deus não habita em tendas feitas por mãos, mas ele está vivo. Ele diz isso para ali em 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios 6. Ele diz: habitarei com eles e entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele diz isso na carta de Coríntios também. Por quê? Porque é uma citação dita lá em Levíticos 26. Então, o Senhor é um Deus vivo. Ele habitará e ele andará. Ou seja, ele se mexe, ele se move. Mas como é que ele se mexe? Como é que ele se move na terra, no meio do seu povo, hoje? Uma vez que você aceitou Cristo e que o Espírito Santo habita em você, então a igreja de Cristo, esse ajuntamento, que todos eles, que cada uma dessas pessoas que se ajunta, tem a formação, tem Cristo formado dentro dele, então ele agora fica visível na terra. Ou seja, é perceptível o amor de Cristo entre nós. É perceptível a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, cada um de nós, cada uma das partes da igreja, precisa ter a mesma característica que Jesus tem. Precisa ter a mesma forma de falar. Precisa ter o mesmo amor que Jesus tem na terra. E isso não é intelectual. Isso não é uma questão de adestramento. Isso é uma questão viva, natural, espontânea, de dar espaço para o Espírito de Deus que vive em nós agir com esta qualidade. Então seremos entendidos que somos filhos de Deus. Ele diz então aqui que Cristo está nos seus discípulos, mas isso antes era oculto. Porém, os judeus e os gentios juntos não era uma coisa fácil de se entender, porque os hábitos culturais eram diferentes, as raças eram diferentes, mas em Cristo todos nós temos essa marca. Então, aqueles cerimoniais, aqueles ritos de circuncisão, Paulo escreveu claramente que não era exterior, mas interior. E isso a gente demonstra em qualquer etnia, em qualquer língua, através do batismo. A gente expressa isso através do batismo em Cristo, em nome de Cristo. Então, independente de onde você esteja, com quem você estiver, a cultura que você tiver, a escolaridade que você tiver, se pelo nome de Cristo você demonstra que com ele morreu e com ele ressuscita, você então
está igualmente. Assim também foi muito claro, Paulo teve um grande trabalho de explicar isso, de caminhar mostrando isso, tanto para os gentios quanto para os judeus. E a gente sabe que gentios é todo aquele povo que não é judeu, diferente da raiz de Abraão. Porém, o Senhor Deus em Cristo, nós somos filhos dele, não é? Isso já foi visto nas aulas anteriores também. Então, ele usa de duas metáforas. Ele usa da palavra corpo, e Paulo explica bastante isso. E nós vamos ver, então, ali em Efésios 1, de 9 a 11. Vamos observar. Efésios 1, de 9 a 11. Ele diz: o bom propósito de Deus foi estabelecido em Cristo, de fazer convergir Cristo em todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação e plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, através do nome de Jesus, não há mais diferença entre grego, escravo, entre judeu, gentio. E nós podemos ler isso lá em Gálatas 3, de 26 a 29. Diz assim: Gálatas então diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, todos é para todos e todos somos iguais e herdeiros. Foi isso, é essa relação natural, igual, de igualdade que a igreja nos dá. Ela demonstra essa igualdade, é um corpo inteiro, sem diferenças. E outra analogia que o autor vai dizer que Paulo faz nas suas cartas é usar a imagem do tabernáculo, a ideia de um edifício, a ideia de um lugar para Deus habitar, e ele fala então da construção. Ele vai falar do edifício espiritual. Lá no livro de Efésios 4, nós vamos ver isso. Efésios 4, do verso 11 ao verso 12. Diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Veja que Paulo está dizendo que os santos são preparados para o ministério e o corpo de Cristo edificado, como uma grande construção. Então há um aperfeiçoamento individual e há uma identificação de Cristo em cada um, mas também nesse edifício, nessa forma de dizer. Ele diz então que para isso Deus deu dons, Deus deu especificidades, deu especialidades. Basta a gente pensar no nosso corpo, né? O nosso dedo, a própria mão, o movimento que o dedo polegar faz é diferente do dedo mínimo. O movimento que o pé faz é diferente do que o braço faz. Por outro lado, é necessário que todos cresçam juntos, porque se o meu braço cresce e a minha mão não cresce, esse movimento e a função desse braço e dessa mão vão ficar prejudicados. Por outro lado também, se o meu braço ele não se alimenta, ele não é irrigado, ele tem que ser cortado e amputado. Então, a gente só pode estar vivo e funcionante, conectados, enxertados e dentro do corpo, com todas as especialidades, mas dentro da vida que esse corpo tem em Cristo. Então, Cristo é o cabeça desse corpo. E esse cabeça desse corpo, Cristo, continua sendo a liderança desse corpo. A igreja não é maior do que Cristo, nem igual. A igreja está submissa dentro do corpo, ligada na unidade do corpo. E isso é muito claro
quando o nosso apóstolo Paulo fala que Cristo é o cabeça. E vamos ver então em Romanos 12, de 4 a 5. O apóstolo Paulo vai nos dizer isso no capítulo 12, de 4 a 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em nós, Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada um membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, aí ele começa a explicar. Então, Cristo é o cabeça, ele nos deu dons, nós temos especificidades diferentes, mas estamos todos submissos a ele, não é? Então, estamos todos ligados e tendo a vida de Cristo em nós, o Espírito Santo vivo em nós. Então, é um trabalho individual que temos que crescer e temos que nos empenhar, assim como temos também um trabalho coletivo, de ter um movimento uniforme. De nada adianta a mão ser muito especializada se ela não acompanha o movimento do corpo. De nada o meu pé adianta ser muito veloz se o meu corpo não consegue se equilibrar em cima das pernas e do pé. Então nós temos que estar ligados, mas temos que estar maduros igualmente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E ele então vai dizer no capítulo, na terceira parte da lição, ele vai explicar isso bem também. Ele vai falar da igreja como plenitude e sinal da presença de Deus. Então ele vai falar de que Cristo é um presente para a humanidade, mas que a igreja também é o presente de Cristo, é o prêmio de Cristo, é o testemunho de Cristo, não só aos humanos, mas na esfera espiritual. E isso a gente pode ver quando o apóstolo Paulo cita Efésios 1, 21 a 23. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, nós estamos vendo que Cristo recebeu autoridade e reina sobre governos celestiais. Não só sobre uma autoridade na terra visível, mas também uma autoridade de forças e poderes. Veja, é necessário que o testemunho da igreja seja percebido. Também a gente pode ler em Efésios 3, de 9 a 12. Diz assim: que Deus criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Você veja a extensão do testemunho da igreja. É importantíssimo que estejamos juntos, crescendo juntos, não individualmente apenas, mas também agindo juntos, servindo juntos, testemunhando de que Deus está na terra com seu amor e sua misericórdia e que nós somos os braços de Deus, nós somos aquilo que expressa o amor de Deus. Cristo é o cabeça e o amor de Deus encarnado e expresso aqui na terra somos nós. E isso é testemunho, não só aqui na terra, mas nos lugares celestiais. Agora então também na lição, já seguindo para a página 80, nós vamos ver o autor concluir e mostrar a importância da manifestação da glória de Deus.
o prazer que Deus tem em Cristo, em encarnar Cristo, em tornar o Verbo encarnado em Cristo, mas também o prazer que Cristo tem de ver a igreja capacitada com os dons, com o poder, com a transformação e assim expressando tudo aquilo que o Espírito Santo diz a ela. Então, só em Cristo nós recebemos o Espírito Santo. Só em Cristo nós podemos executar a vontade de Deus, porque a mente de Cristo está dentro de nós, agindo e falando na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então a igreja, ela é presente na história até hoje. Ou seja, esse ajuntamento de pessoas que traduz a vontade de Deus na terra. Como é importante, meu irmão, eu e você estarmos juntos, congregarmos, trabalharmos juntos, servirmos juntos e testemunharmos juntos de que o amor de Deus existe ainda na terra. Então nós vamos ler Efésios 4, do verso 12 até o verso 13. É preciso, então, que cresçamos e tenhamos maturidade, diz o apóstolo Paulo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então é esse o nosso alvo, crescermos e termos maturidade, sermos plenos da pessoa de Cristo. Aqui também, mais adiante, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver no verso 15. Ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, cada um de nós precisa realizar a nossa função, mas precisamos estar juntos, precisamos crescer juntos. Se eu e você temos um pouco mais de entendimento de Cristo, é importante que os outros também tenham. Não pode haver disputa, não pode haver diferença, porque, como já vimos, não há diferença entre nós. O corpo, ele trabalha ligado, vivo em Cristo Jesus, sendo ele o cabeça, mas nós somos a alegria de Cristo, somos a realização de Cristo. E o nosso Deus, que é pleno, ele enche todas as coisas, ele enche a tua vida, ele enche a nossa vida, ele enche a igreja de Cristo, esse ajuntamento. O texto diz aqui, no capítulo 1, no verso 23 de Efésios, Paulo está dizendo que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Designou a Cristo. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. É esse Deus que nos enche, que nos preenche, que nos satisfaz e que nos faz andar ligados com Ele, na pessoa dele. Faz a diferença hoje também. Que você possa ser um testemunho de Deus aqui na terra. Que você possa refletir e pensar como é importante estarmos juntos outra vez, ainda que seja virtualmente ou presencialmente para quem pode já estar lá na reunião da igreja. Que Deus abençoe você e que o nosso testemunho como filhos de Deus faça diferença, não só na tua igreja física, mas também nessa igreja espiritual. Essa igreja de Cristo, esse corpo de Cristo, esse edifício bem ajustado, firme, sólido, porque Cristo é o cabeça. É Ele quem nos deu vida e vida abundante. Uma boa semana para você, Deus abençoe. E eu já quero dizer para você que na semana que vem a gente começa com uma nova revista, a revista 5. Ela vai trabalhar o livro de Timóteo, ela vai trabalhar o livro de Tito e Filemon. E com certeza vai ser muito proveitoso.
Vamos estudar a teologia prática do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser.